Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. Lição de número 7 para o dia 16 de fevereiro de 2020. A queda do ser humano. Lemos em Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Na verdade, apesar de o homem ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, mas ele incorreu em desobedecer à palavra de Deus. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Portanto, algumas coisas deu muito errado com a natureza humana, pelo fato de eles não obedecerem à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que isso aconteceu por meio do advento da queda. A doutrina bíblica da queda humana é realista quanto à natureza humana. Ela testemunha a maldade no interior do homem. Essa maldade só pode ser removida por meio de Jesus Cristo. Assim, esse ensinamento é um antídoto para qualquer filosofia ou sistema de pensamento que tenta impor-se, alegando que a natureza humana é boa e agradável. Pelo contrário, a palavra de Deus mostra que o ser humano pode fazer as piores maldades, embora seja capaz de executar empreendimentos maravilhosos. Aqui, o capítulo mais trágico da história, podemos perceber neste tema, na pauta, a queda do ser humano. Porque pelo tempo que o homem existiu, aqui nós poderemos mostrar que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia Sagrada. Inicialmente, examinaremos o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana. Em seguida, averiguaremos a queda em si e depois focaremos as consequências da rebelião adâmica. Portanto, trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme a encontramos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine a compreender cada parte deste ensinamento para nossa edificação. Ponto de número 1.
o livre-arbítrio do ser humano. Aqui podemos perceber que definiremos o livre-arbítrio assim, que é uma liberdade outorgada ao homem. Em seguida, veremos o seu relacionamento com a sabedoria e a soberania divina. E, finalmente, trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinais. O livre-arbítrio. Neste ponto, percebemos que o livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que hoje somos, seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. Já aqui na soberania divina, podemos entender que isto é o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possuímos, ou que Deus possui sobre toda a criação. Então, nosso Deus, ele tem essa soberania divina. E nós precisamos entender o seu plano. Portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos somos o barro, ele, o soberano, o oleiro. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Ele é Deus e Senhor. Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirânico, porquanto todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, em sua justiça e em sua sabedoria. O que ele faz agora só viremos a compreender mais à frente. Então, descansemos, pois, na vontade divina, no plano de Deus. A responsabilidade humana. Neste ponto, entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade. Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não aos mandamentos. Todavia, ele nos chamará um dia a prestar contas quanto às nossas escolhas. O juízo final não é ficção, é a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Logo, entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade humana. Ponto de número 2. A queda, um evento histórico e literal. Por exemplo, a apostasia de Adão e Eva deu-se em frequência, como trazendo uma consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Nesse episódio, houve a possibilidade da queda e a realidade da tentação e a historicidade da queda. A possibilidade da queda é bem clara aqui, em sua consequência, ou seja, em sua inquestionável soberania. Deus criou Adão e Eva livres,
permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor, concernente à árvore da ciência do bem e do mal, era bastante clara. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato, a morte espiritual seguida da morte física. Já a realidade da tentação, nesse ponto, podemos perceber que, ao ser tentado pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás, a possibilidade de o homem vir a ser um Deus. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus, tendo em vista a representatividade de Adão. Foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo, conforme percebemos aqui em Romanos capítulo 5 e versículo 12, que diz que por um pecado entrou por um homem, porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, sendo assim, está aí a realidade da tentação e do pecado. Quando se trata da historicidade da queda, aí então podemos ver que a narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis aqui não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e completa Palavra de Deus. Logo, no episódio da queda humana, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Ponto de número 3. As consequências da queda de Adão. Por exemplo, devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos, a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Aqui nós temos a consciência do pecado. Já neste ponto sobre a consciência, percebemos que, ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito, conforme temos aqui em João capítulo 3 e versículo 5. Em se tratando também agora da perda da comunhão com Deus, aí nós vamos encontrar que, em consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. De agora em diante, não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. Mas, apesar
de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo do seu imenso, eterno e infinito amor. Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Nesse retorno, não estamos sós. Jesus, na verdade, Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então, tratando-se dos privilégios, podemos perceber que a transmissão do pecado à espécie humana, ele foi notório a toda a humanidade, atingiu a toda a humanidade. Sendo assim, Adão, o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar a todos os homens. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade, até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha a experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental. Muitas crianças são recolhidas por Deus na face da inocência, apesar da iniquidade dos pais. Entre os que morreram sem a experiência do pecado, acham-se os inocentes assassinados por Herodes. Quando se trata de a enfermidade da terra, então podemos perceber que por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra e mudanças e inundações. Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por causa das expectações ou expectativas quanto às últimas coisas. Mas quando o reino de Deus manifestar-se logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. A morte física aqui, ela se torna clara para todos. Por exemplo, o homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente, não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano. A morte é a mais triste consequência do pecado. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, a segunda morte. Quanto a nós, os que já recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é a ressurreição e a vida. Portanto, as consequências do pecado foram a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Concluindo, dois fatos que marcam a doutrina do homem nas Escrituras Sagradas: a criação
e a queda. À primeira vista, por exemplo, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados, conforme temos aqui em Apocalipse capítulo 13.